8, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que alterava as regras do PIS/COFINS. A gente falou bastante disso aqui ao longo desta edição do Jornal da Manhã e vamos aprofundar um pouquinho mais o tema com o senador pelo União Brasil da Paraíba, Efraim Filho. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Um tema importantíssimo da agenda econômica, Rafael, um tema que surtiu, né, muita turbulência, muito ruído durante toda a semana, desde a sua edição, e culmina no dia de ontem com a devolução por parte do presidente Pacheco numa sinalização, né, de alinhamento com o setor produtivo do Brasil, com quem produz, né, que já tem uma carga tributária muito alta sobre seus ombros. Senador, eu nem vou fazer então a primeira pergunta, eu ia perguntar o que é que o senhor achou da devolução. Pelo que eu entendi, o senhor achou correta, né? Não é obrigação do senhor, mas como parlamentar experiente, eu queria perguntar o que é que o senhor está achando da articulação do governo, porque para quem é jornalista, acompanha à distância, a partir de São Paulo, o que está acontecendo em Brasília, sem entrar no mérito dos projetos, se são justos ou injustos, porque isso, enfim, há gente muito qualificada para fazer essa avaliação, mas a sensação que as pessoas que acompanham à distância têm, ou eu tenho, né, pelo menos, é de que há uma tremenda confusão, não há método, as coisas acontecem de uma maneira acelerada em alguns casos, devagar demais em outros episódios, não há coordenação, diálogo, há uma preferência, uma simpatia em determinadas circunstâncias por um confronto que poderia ser evitado. Como é que o senhor avalia a coordenação do governo ao longo desse período, com discussão de projetos que já estavam resolvidos pelo Congresso, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, uma briga que o governo comprou e sabia que ia perder, como essa da MP também, né? Comprou sabendo que ia perder. O que é que está vendo, senador? Olha, Rafael, primeiro você trouxe aí um diagnóstico bastante preciso, né, de como está essa relação entre a articulação política e o Congresso Nacional. Há uma diferença de visão, né, sobre o que é prioridade. E acredito que a decisão do senador Rodrigo Pacheco de fazer a devolução dessa medida demonstra que não foi sequer discutido o tema com antecedência com o presidente do Congresso, né? Então, o ministro da Fazenda, a área econômica e o próprio governo tomaram a decisão assodada de enviar por medida provisória, que é uma imposição de agenda por parte do governo, daquilo que poderia ser construído com diálogo em um projeto de lei. Para quem nos acompanha, saber e entender essa diferença, a medida provisória ela tem efeito imediato, né? Ela não precisa ser aprovada pelo Congresso para poder valer. Por isso que ela tem esse ar de imposição de agenda. E a desoneração da folha de pagamento, que é o embrião de toda essa discussão, porque a medida provisória ela vem para compensar, né, a política pública da desoneração, é algo que é muito caro para o Congresso, né? Algo que é uma iniciativa do Parlamento, é algo que teve no Parlamento o reconhecimento de que é preciso não apenas pensar em arrecadar mais. A prioridade do Brasil não é simplesmente arrecadar, gerar empregos, preservar postos de trabalho, né, e evitar essa sobrecarga tributária sobre os ombros de quem produz. O Congresso já mostrou, né, que não vai aceitar esse tipo de imposição por parte do governo. Então, se a articulação política, aí concluindo, né, dentro do contexto da sua pergunta, se a articulação política tivesse feito uma previsão de diálogo e de conversa com seus próprios líderes do Congresso, teria conseguido detectar e evitar essa derrota, né, que é a devolução da medida provisória sem sequer ser analisada pelo Congresso Nacional, de alguém que, em tese, é aliado do governo, que é o presidente Rodrigo Pacheco. Senador, nós estávamos agora, o senhor estava, agora está em tela cheia, nós estamos mostrando uma imagem do momento ontem em que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,
fez o anúncio de que essa MP estava sendo devolvida ao Executivo. Para quem nos acompanha apenas por áudio, pela Rádio Jovem Pan ou pelas rádios Jovem Pan, o Rafael Colombo até mencionou mais cedo a expressão do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Triste, né? Meio cabisbaixo. Poxa, mais uma derrota para o governo. E aí a Amanda fez um comentário que também nos chamou muito a atenção, dizendo que apesar desse rosto, desse semblante de preocupação, o governo já esperava que houvesse essa devolução e o próprio Jacques Wagner, assim como o presidente Lula, concordaram com essa devolução. Essa foi a análise da Amanda e muitos outros analistas também falaram isso de ontem para hoje. E o Haddad, ministro da Fazenda, também entendendo a dimensão dessa decisão do Congresso de devolver essa medida provisória, disse que vai colocar a Receita Federal à disposição do Senado para que os parlamentares que também tomaram parte dessa responsabilidade de descobrir uma medida de compensação, o façam. Já há algo no radar para substituir essa medida provisória? Lívia, vamos lá, não é bem que o líder, por exemplo, eu conversei com o senador Jacques Wagner, não é que o líder concordou, é que ele se conformou. Acho que a palavra seria essa, uma ali de quem está conformado, que viu que não tinha condições, né, de levar adiante uma análise de uma medida provisória que chegou a ser apelidada de fim do mundo. Né? Importante saber, quando a medida provisória foi publicada, o conceito que se teve, tanto no setor produtivo como em boa parte do parlamento, que era uma medida extremamente agressiva do ponto de vista de uma sanha arrecadatória, né, de querer arrecadar e arrecadar mais em cima de um setor produtivo que já não consegue ver sobre os seus ombros depositada essa sobrecarga. Claro, cabe ao parlamento, eu como autor da lei da desoneração, estarei debruçado junto com o líder, junto com o presidente Pacheco, junto com os senadores, para encontrar alternativas para compensar a política pública da desoneração. Mas não dá para ser só sacrificando quem produz no Brasil. Eu acho que esse é o grande tema de conceito político, né? Muita gente faz análise da briga, da desarticulação, mas qual foi o recado de mensagem simbólica do Congresso, né? De dizer que é preciso proteger o setor produtivo brasileiro. Aconteceu, por acaso, também com a questão das remessas internacionais, que inclusive, e aí já linkando os temas e entrando no contexto da sua pergunta, pode ser, por exemplo, a medida que o Congresso aprovou ontem, né, com a votação final na Câmara, que pode contribuir, porque a taxação das remessas internacionais, ela vai gerar, além da proteção ao produto nacional, também um aumento de receita, estimado em 2 bilhões de reais ao governo por ano. Então, tem também outras alternativas. Há um projeto de repatriação novo para aquisição de novos valores, a atualização dos ativos financeiros no imposto de renda do patrimônio do cidadão. Você tem também recursos esquecidos, né, de decisões judiciais que estão parados há mais de 5 anos, que podem ser readquiridos pelo governo. Você veja que eu citei todos os temas que são recursos de fontes novas, que necessariamente não são aumento de imposto para quem produz. E será esse o caminho que nós iremos discutir. O presidente Pacheco disse que a partir da reunião de líderes, agendada para amanhã, quinta-feira, esses temas estarão na mesa. Nós iremos buscar fontes de receitas novas, né, que não signifiquem aumento de carga tributária para quem produz no Brasil. Será esse o caminho. Amanda? Oi, senador, tem todo um cardápio aí de medidas, eu ia te perguntar justamente sobre isso, o senhor já listou várias, ontem eu estava ouvindo no Senado até um novo refis, né, tudo isso para tentar aumentar a arrecadação, para compensar a desoneração, que afinal de contas custa 26 bilhões, e a gente precisa saber se todas essas medidas somadas vão compensar esses 26 bilhões de reais, também precisa fazer esse cálculo. Agora, eu acho que o país está diante de uma discussão, talvez mais ampla, senador, que é o seguinte: o governo defende acabar com alguns do que eles chamam privilégios do setor produtivo, no sentido de desonerações, incentivos fiscais, subsídios,
Então, quer dizer, de um lado o país precisa rediscutir isso. Soma 300, 400 bilhões de reais, tem um peso enorme no orçamento. A outra possibilidade de discussão, que inclusive o Ministério da Fazenda vai levar para o presidente Lula, é, por exemplo, a vinculação, os pisos constitucionais da saúde e da educação, ou então a vinculação de alguns benefícios sociais ao salário mínimo, né? Hoje tem notícia no jornal, auxílio-doença, auxílio de acidente de trabalho, etc. Essa discussão vai ter que ser feita para que o arcabouço fiscal fique em pé. Isso passa no Congresso? Qual é a viabilidade disso, senador? Eu queria entender um pouco da sua posição. Amanda, você está correta na sua análise, mas me permita ir além. Você falou em termos de modelo de arcabouço fiscal no Brasil. O grande problema que existe hoje é que parece que se tem uma visão de que responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, se faz apenas pelo lado da receita. E não é. Não é simplesmente aumentando o imposto, aumentando alíquotas. Como é que eu vou arrecadar para cobrir os gastos do governo sempre crescentes? Ou seja, dá a impressão de que o novo arcabouço fiscal do Brasil foi dizer, se está liberado para gastar, a missão é encontrar como cobrir esses gastos. E não é. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa. Qualificar o gasto público, reduzir custos, diminuir despesas, e você citou algumas dessas iniciativas aí que tem que estar na mesa também, não apenas aonde encontrar novas receitas. Como eu disse, o setor produtivo brasileiro já está extremamente sacrificado, o cidadão está sacrificado, e não se pode olhar também como se fosse uma mera equação matemática, chamar de privilégio, que é o que o governo tem feito, temas como desoneração, que significa prestigiar setores intensivos em mão de obra, são setores que empregam muito, pais e mães de família que precisam trabalhar para poder colocar o pão na sua mesa. E se você corta, né, essas políticas públicas, que significam, o que é que significa, Amanda? Reonerar. Significa elevar o custo do emprego, fica mais caro contratar, fica mais caro manter pessoas. A alternativa para muitas empresas será a demissão. É esse o dilema que está posto. Então, o governo, ao invés de sempre querer aumentar o gasto público, ele pode ajudar a reduzir despesas e assim não necessitar, né, de tantas medidas de aumento de receita, que significa, em regra, mais impostos e carga tributária mais pesada. Bom dia, senador. Falando nesse contexto político, ontem o União Brasil, seu partido, deu posse ao novo presidente, Antônio de Rueda, encerrando, ou pelo menos abrindo um novo capítulo na história do partido. Diante de todos esses movimentos errados que o governo tem feito, como é que fica agora a União Brasil? O que muda na relação do União Brasil com o governo federal? Quer dizer, ao mesmo tempo que o União Brasil tem ministros, mas também tem uma oposição forte ao governo. O que muda nessa relação política a partir de agora? Vamos lá, e como líder, né, do Senado, como líder da União Brasil no Senado, tivemos presente ontem, participamos da mesa de abertura e vimos ali o União Brasil, que por mais paradoxal que seja, né, o União Brasil, ele sai de todos esses episódios de travessia que nós enfrentamos nesse momento, mais coeso, mais unido e mais forte. O Antônio de Rueda, ao lado do ACM Neto, ontem ficou muito claro, é uma dupla, né? Ou seja, é uma dupla que realmente consegue trazer aquele sentimento que se desejava desde a fusão, sentimento de unidade, de dinamismo, principalmente, visando as eleições municipais. Então, a União Brasil tem hoje com o governo uma relação de independência, não fomos, né, não participamos da eleição do presidente Lula na coalizão ou na coligação. Essa coalizão veio depois para poder ajudar na governabilidade. A União Brasil tem sido essencial, por exemplo, na aprovação de uma agenda econômica, né, que tem deixado de pé o próprio arcabouço fiscal. Vou citar aqui apenas algumas de 2023 para cá. A nova lei do CAF, a taxação das bets online e apostas esportivas, a taxação das offshores, dos fundos exclusivos, a mudança de regra do ICMS,
a aprovação da primeira fase da reforma tributária. Então, União Brasil tem sido importante na agenda econômica. Agora, na pauta de costumes, a gente tem divergido, e essa divergência é natural de quem tem independência. Cito aqui a PEC antidrogas, por exemplo, que a União Brasil teve a relatoria em meu nome, a desoneração da folha de pagamento, são temas que existe essa divergência, ela vai continuar. Mas a União Brasil enfrenta, né, com essa travessia e a chegada do Rueda, o momento da união plena. A união plena, ela não tem lado, não é o lado do DEM, não é o lado do ex-PSL, é o lado agora do União, partido mais forte, que, e aí concluo dizendo que se prepara para disputar as eleições municipais, tem hoje talvez a perspectiva de eleger o maior número de capitais no Brasil, pelo estudo que tem sido feito, e se prepara também para disputar, até mesmo com certo favoritismo, as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No Senado, o senador Davi Alcolumbre, na Câmara dos Deputados, com o deputado Elmar Nascimento, e União Brasil, portanto, é um protagonista hoje dessa cena política no país. Acabamos de falar com o senador Efraim Filho, da União Brasil da Paraíba. Senador, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Bom dia.